Olá, tudo bem? Sou Ademir Araújo, comentarista digital. Eu vou comentar hoje sobre a decisão do Tribunal Supremo Federal, que pede a prisão de criminosos condenados em segunda instância. Deve ser elogiado os votos dos ministros que foram contra a esse assassinato jurídico do povo brasileiro. Pois bem, o ministro Fux fez um apelo à realidade, mostrou que lapsos reais de bandidos merecem ser presos e que, segundo a interpretação, conheça agora dados pelo Supremo Tribunal Federal, deveria estar aguardando em casa o tese em julgado. Lembrando que as segunda Corte Supremas não apreciam fatos, sendo apenas para harmonizar as interpretações das leis e definir o entendimento sobre a Constituição. Já o ministro Fachin se posta com uma dignidade, uma independência que deveria servir de modelo para os demais. Mostrou que suas convicções políticas não comprometem seu juízo jurídico e tentou, sem sucesso, chamar a atenção da corte maior para a realidade do que estavam fazendo. Já o ministro Barroso tem dado verdadeiras pérolas aos porcos, mostrando que, quando se entendeu possível a prisão após segunda instância, diminuiu a quantidade de prisões, apontando bem que não foram os pobres que mobilizaram mais bilhões e caros advogados do país para a causa administrar. Já a ministra Carmen Lúcia bem apontou que a prisão após segunda instância é essencial assegurar a eficácia da lei penal. Os demais ministros, entanto, nos decepcionou. Rosa Weber entendeu que a solução que deram é político, civilizatório da Constituição. Ora, ministra, se for a civilização da barbárie, da lei do mais forte, do civilizado e do país, que pune seus criminosos e protege sua população, não aqueles que a Corte Suprema coberta. Já o Lewandowski votou pela salvaguarda do cidadão, justificou que ele deveria venerar ao proteger os criminosos. A vergonha passou longe do STF. Já o Marco Aurélio, nossa, esse é a minha maior decepção. Nunca enxerguei vínculo seu, Marco Aurélio, com criminoso. Você passou a nítida impressão que você decidiu dessa forma apenas para alimentar a sua vaidade e ser diferente, impor a sua vontade ao Brasil inteiro. Você disse, Marco Aurélio, que ninguém poderia receber de volta a liberdade perdida. Eu digo, e as vidas perdidas de tantos assassinatos, de tantas pessoas que mataram e estão soltos, e o horror das mulheres e crianças vítimas de estupros, e o suor de milhares de trabalhadores que foi roubado pelos políticos, pelos criminosos. Isso não é maior que o seu ego? Para se pensar, né? Pois bem, já o Gilmar Mendes, que mudou de lado como catavento quando o vento da imoralidade chegou à sua vizinhança, disse que a Constituição
impede que o criminoso seja considerado culpado após o trânsito em julgado, considerando que houve mau uso das execuções provisórias após a decisão do STF. Claro, né? Marco Aurélio, ou seu Gilmar Mendes. Claro. Muito claro o que o senhor disse. O Brasil sempre foi de mau gosto em prender os ricos, em prender os poderosos, e mau uso as prisões dos colarinhos brancos, como que soltou ao longo dos últimos tempos. Pois é, seu Gilmar Mendes, isso o senhor devia se envergonhar. O bom uso é apenas para criminosos comuns, sem vínculo com o ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF. É triste o papel da Suprema Corte brasileira. Agora voltamos à escória do mundo, pátria da impunidade e do vale tudo das elites delinquentes. Teófilo, advogado-geral de Lula, 500 mil presos pode ser solto para justificar a soltura de Lula. É uma vergonha o que o Supremo Tribunal Federal passa à população brasileira. Eu fico triste. E em repúdio a esses mau uso do Supremo Tribunal Federal, e não defender o povo brasileiro, e não compactuar com a lei em vigor, dando margem a criminais, a bandido, a sair impune. É uma vergonha. Eu lamento tudo isso. E eu fico triste e compartilho com vocês. Ok? Até mais. Aquele abraço.